corpo que tem maior massa, ele também tem maior inércia. Então, ele tem maior resistência à variação dos seus movimentos. Portanto, ele vai ter menor aceleração, certo? A inércia é uma medida da massa do corpo. Então, se o corpo tem força resultante não nula, ele vai tentar manter o seu estado inercial, só que ele não vai conseguir, ele vai ter uma aceleração, que vai ser proporcional ao valor da força, mas inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, mais difícil é variar o seu movimento. Aí surge aquela relaçãozinha que a gente usa demais, força resultante igual a massa vezes aceleração. Nos exercícios vocês vão ver a aplicação disso daí, beleza? Olha só, os exercícios que envolvem inércia normalmente são exercícios teóricos, né? Aí tem uma situação que o sujeito está bem dormindo aí no carro, aí o amigo faz uma freada brusca aí e tal. Você morreu do quê? De inércia. Ele morreu de inércia por quê? Porque ele estava sem cinto de segurança, ele estava parado em relação ao carro, mas em relação ao chão, ao asfalto, ele estava em movimento. Na freada brusca, a força para parar o movimento é feita no carro. Então, o corpo dele não recebe força porque ele está sem cinto. E aí a tendência dele é continuar o seu movimento. Ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia bruscamente, o passageiro, no caso vamos direto para a resposta, ele tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa. Esse é o perigo de não usar cinto de segurança. Mas tende a continuar em movimento é exatamente a causa mortis que ele deu aqui, né? Morreu do quê? Morreu de inércia. Por quê? Porque ele tende a continuar o seu movimento, porque não foi feita força nenhuma sobre ele. Ele vai continuar e, infelizmente, vai bater ali no para-brisa. Então, freou a bicicleta bruscamente, um acidente de carro, está andando a cavalo, de repente o cavalo vê algum animal, uma cobra e para bruscamente. A tendência é aquele corpo que não recebeu a força, mas está em movimento, continuar. Essa é a lei da inércia. Número 2, Aristóteles afirmava que para manter uma partícula em movimento é preciso a ação de uma força. Essa ideia aristotélica de movimento, pessoal, é uma ideia tão comum que ela chega a ser intuitiva para o ser humano. Então, toda vez que você não avisa sobre os erros que Aristóteles cometeu nessa concepção, você vai basicamente associar sempre força a movimento, que para estar em movimento precisa de força, né? Ou então que a força vai causar o movimento. Não é bem assim, né? Forças variam o movimento, né? Então, se o corpo está livre de força, ele pode continuar em movimento sim, lembra? Força resultante nula pode acontecer do corpo estar parado ou estar em movimento retilíneo uniforme. Aristóteles errou, pois o único movimento de uma partícula que se mantém por inércia é o movimento retilíneo uniforme. A resposta é a letra D. Número 3. O bloco de peso P está em repouso apoiado em um plano horizontal. O mesmo bloco está em repouso apoiado em um plano inclinado. Gente, ó, nos dois casos falou repouso, né? Você tem repouso na primeira situação, então força resultante zero. Você tem repouso na segunda situação, então força resultante zero. Só que tem um detalhe. No plano horizontal não vai ter atrito, porque o corpo já está parado mesmo. Aqui, quando inclina o plano, como o corpo tem uma tendência de descer, vai ter uma força de atrito contrária a isso. Mas nos dois casos, a força resultante é zero. F1 é a força que o plano exerce no bloco 1 aqui nessa situação. F2 é a força que o plano inclinado exerce no bloco. Só que no caso do plano inclinado, F2, na verdade, é a resultante de duas forças. A força normal, que a gente vai explicar muito mais lá na terceira lei, né? Mas vocês já podem lembrar que se o corpo está apoiado, ele aperta o plano devolve uma força que é sempre perpendicular ao plano. Só que aqui, além de ter essa força normal, vai ter também a força de atrito. Aí a resultante entre as duas é o F2, que é a força que o plano exerce no corpo na situação 2. Mas nos dois casos, pessoal, como está em repouso, a outra força que atua no corpo é o peso. Nos dois casos, essa força que o plano exerce vai ser oposta ao peso e, portanto, vai ter que anular esse peso para dar uma força resultante zero. Nesse caso, ela tem que valer o mesmo tanto do peso, só que em sentido oposto. Por isso que na situação 1 e na situação 2, o F1 e o F2 são iguais e ambas têm o mesmo módulo que o peso, só que negativo, indicando que é sentido oposto. Resposta, letra B. Número 4. Uma caixa de 500 kg está sobre uma superfície plana e horizontal e precisa ser deslocada. Para isso, um grupo de pessoas puxa
com uma corda horizontal arrastando em linha reta em movimento acelerado, com aceleração escalar de 0,5 metro por segundo ao quadrado. A situação é essa, pessoal. E antes, vamos distribuir as forças. Vamos lembrar lá do nosso primeiro ano do ensino médio que isso aqui é o que a gente chama de diagrama do corpo livre, né? Onde você vai colocar no corpo todas as forças que atuam sobre ele. A força que a galera faz, a força de atrito que vai contra o movimento, tem o peso apertando o bloco no chão e o chão devolvendo a força normal. Nesse caso, força normal e peso são iguais, então eles vão se anular. Nesse caso, mas vamos lembrar de uma coisa, já puxando a terceira lei de Newton, força normal não é uma ação, não é uma reação ao peso, porque ação e reação não atuam no mesmo corpo. Força normal é uma reação da força no chão. Sabe-se que nesse movimento a força de tração exercida pela corda sobre a caixa tem intensidade de 2.000, já coloquei aqui. E aí a intensidade da força de atrito entre a caixa e a superfície do solo é... Levando em consideração a segunda lei de Newton, galera, eu vou usar força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que a força resultante, já que peso e normal se anulam, vai ser a força F menos a força de atrito. Elas são opostas, ó. Aí você tem que subtrair. Considerando também que a aceleração sempre vai tomar o sentido da força resultante. Então, como ele acelera para a direita, eu sei que a força de 2.000 é maior que a de atrito. Ok? Então, aqui, força resultante é a força F menos a força de atrito. E a massa vezes a aceleração. E distribuir os valores. Ó. A força F é 2.000, a massa é 500, tem que estar em quilo, né? E a aceleração é de 0,5 metro por segundo ao quadrado. Nessa multiplicação dá 250. Na hora que eu isolar e subtrair, 1.750. A resposta é essa letra D aqui, ó, 1.750. Para a gente encerrar esse módulo, pessoal, é um exercício muito interessante porque ele vai fazer uma associação de cinemática e dinâmica, né? Então, no primeiro momento, nós vamos usar as equações do movimento uniformemente variado para calcular a aceleração, né? Aquela descrição que não preocupa com as causas, né? Eu só vou calcular quanto vale a aceleração e depois, de acordo com o que o exercício está pedindo, calcular algo relativo a essa aceleração aí, mas em termos de força. Olha só. Um carro movendo-se ao longo de uma estrada reta e horizontal a 30 metros por segundo, essa velocidade inicial dele, né? Perde um pedaço de escapamento. A peça do escapamento de 2 kg escorrega em linha reta pelo leito da estrada por uma distância de 60 metros, quando então para. Então, no momento em que essa peça escapa, ela tem a mesma velocidade que o carro. Só que ela vai escorregando, né, e o atrito consegue parar essa peça em 60 metros. Aí quer saber a intensidade da força de atrito suposta constante responsável pela parada total da peça. Então, nesse caso, a peça que inicia o seu movimento de arrastar no chão, logo em seguida que ela é solta, né? Ela tem uma velocidade inicial de 30, ela tem uma velocidade final de 0 e ela vai escorregando ali com o atrito durante 60 metros. Equação de Torricelli para a gente calcular a aceleração, olha só. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração, deslocamento. Resolvendo tudo aqui, eu achei uma aceleração negativa, faz sentido, porque o movimento vai ser retardado, né? E eu usei velocidade positiva, de menos 7,5 metros por segundo ao quadrado. Mas para calcular lá na fórmula da força resultante, pessoal, você não precisa se preocupar com o sinal, não, tá? Agora, por falar em força resultante, são 3 forças que atuam nessa peça, né? O peso e a normal que se anulam e a força de atrito, que ficou responsável por ser a força normal, a força resultante que para aquele corpo. Então, se a força de atrito é igual à força resultante e a força resultante é massa vezes aceleração, eu posso falar que nesse caso o atrito é massa vezes aceleração. A massa do 2 kg e a aceleração é 7,5, então a força de atrito, 15 newtons, resposta letra A. Próximo módulo, terceira lei de Newton e peso de um corpo. Valeu, até mais.